Olá, boa tarde, bom domingo a todos. Natal chegando, né? Hoje já é dia 21 de dezembro. Primeiro, quero pedir desculpas, o vídeo hoje entrou mais atrasado, vai entrar após o horário normal, meio-dia, mas por uma razão muito legal. Eu e a minha esposa hoje fomos conhecer um projeto que temos aqui em Santos, do Instituto Talpete, do Dr. Wilson Trindade. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Instituto Talpete, que é uma ONG que cuida de animais, trata de animais que são abandonados. Inclusive, hoje estava com 6 cadelinhas para adoção, conseguiu adotar, né? 3 pessoas adotaram esses bichinhos. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse é o Chiquinho, né? Chiquinho adora comer uva e foi muito legal esse dia, essa manhã que passamos no Instituto Talpete. Quem quiser ajudar o Instituto Talpete está no Instagram, tá? Esse link deles não está funcionando, mas você consegue encontrar o Instituto Talpete no Instagram. O Instituto, inclusive, que tem um trabalho mas muito legal, porque ele leva os animaizinhos, né? Os que podem, claro, né? Para colégios, para asilos, para as crianças, né? E os adultos verem. Eu vou subir uma matéria aqui para vocês. Aqui, ó. Que é até da Prefeitura de Santos. Tá vendo? Deixa eu diminuir aqui para ficar maior para vocês. Ó. Porquinha da Algisa é essa porquinha aqui. Visita em Cantalunos, em Escola de Santos. Então, é um trabalho muito legal que o Dr. Wilson faz lá no Instituto Talpete. E, como todos os institutos, como todas as ONGs, precisa muito de ajuda. Então, quem puder auxiliar o Instituto Talpete aqui de Santos, depois na descrição vou colocar os dados do Instituto, mas você consegue localizar através do Instagram, Instituto Talpete, tá? Aqui em Santos. Aqui, ó. Vou deixar um pouquinho na tela para vocês poderem, quem quiser anotar. Opa. Tá aqui, ó. O Pix, né? E a conta bancária. E aqui o Instituto Talpete, que fica no Instagram e no Facebook, tá? Eles fazem também o Evangelho dos Animais, hoje inclusive teve. Várias casas espíritas aqui já tiveram seus trabalhadores treinados para fazer o Evangelho dos Animais. Eu agora posso estar enganado, mas eles fazem todo domingo cedo no Luiz Monteiro de Barros, aqui em Santos, para quem é de Santos conhece. É um projeto muito legal do Instituto Talpete, então eu recomendo. Quem quiser conhecer, quem tiver interesse, procure o Instituto Talpete no Instagram e no Facebook, tá bom? Dito isso, não posso esquecer, né? Se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações, porque ajuda muito o YouTube a entender que a gente traz um conteúdo interessante, né? E a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita e a sua divulgação, frase atribuída ao nosso querido Emmanuel, tá? Bom, hoje nós chegamos a mais um capítulo 35 do livro Roteiro de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, né? O capítulo chama-se Entre as Forças Comuns, tá? Eu vou fazer a leitura e a gente vai conversando um pouco sobre cada parágrafo. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra... Só um minuto aqui para facilitar. Pronto. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são recursos inerentes a todos. Ou seja, ele diz que né, já falei algumas vezes, todos nós somos médiuns. Médiuns no termo de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Todos nós somos médiuns, só que alguns têm essa mediunidade um pouco mais ostensiva, outros nem tanto. Mas todos temos, por exemplo, a intuição. A intuição é um tipo de mediunidade, né? Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida. A luz nasce da chama sem ser a chama.
O perfume vem da flor, sem ser a flor. No meu entendimento, o que ele está falando, que essa capacidade, né, do espírito de se comunicar, ou da gente ouvir, da gente ser esse intermediário, tá? É inerente, mas não é substanciado nosso, tá? A luz da chama, a luz nasce da chama, mas sem ser a chama, ou seja, essa capacidade vem de nós, sem ser inerente a nós, sem ser de nós, né? Porque nós somos preparados, inclusive, toda quinta-feira, agora estamos de férias, claro, no Seara de José, nós estamos lendo o livro Mensageiros, que conta muito como funciona esse preparo que os médiuns que têm esse interesse de trabalhar na Seara Mediúnica, como eles são preparados para trabalhar. Há um preparo, há um estudo, há uma preparação para isso. A pessoa não simplesmente vem, eu vou ser médium ostensivo. Não, há um preparo para isso. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente, e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Então, essa luz, né, que nós temos, que seria essa comunicação do mundo dos espíritos, une-se às radiações do ambiente, tá? Como o aroma da rosa se mistura às emanações do meio, dando origem a variadas criações. Ou seja, essa possibilidade do mundo espiritual de se comunicar com a gente se dá em variadas criações. Nós vamos até falar sobre algumas, inclusive na aula, na conversa sobre o capítulo 34, falamos muito de algumas. Assim também, o pensamento invisível do homem associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Eu acho que agora nesse parágrafo ficou mais até fácil da gente entender, né? O nosso pensamento invisível, a gente não vê o pensamento, apesar de a gente saber que é matéria, que é energia, a gente não vê. Associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais, ou seja, se conecta, tá? Estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos. Várias possibilidades de comunicabilidade, né? Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Chico, Divaldo, tantos outros, né? Bezerra de Menezes, tantos outros que têm essa percepção tão aflorada do mundo espiritual, né? Como ele coloca aqui, esse intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além, né? Todos estamos vivos, só que alguns aqui, nós estamos aqui encarnados e os nossos irmãos estão aqui do nosso lado. Não os vemos, eu pelo menos não tenho essa facilidade, essa faculdade, mas eu sei que eles estão aqui do meu lado. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto, nos círculos de matéria mais densa. Então, os mentores, né, os trabalhadores da seara do lado de lá, eles identificam em nós quais os seareiros que têm mais facilidade ou que estão mais preparados para essa tarefa. Lembrando, como eu disse, recomendo até que leiam o livro Mensageiros. Nós somos preparados no mundo espiritual para isso. Tá? Eles identificam entre os medianeiros, os seareiros da doutrina, quais os mais adequados a cada fenômeno que se vai ser necessário. Psicografia, psicofonia, vidência. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Inclusive, essa última roda de conversa que nós tivemos lá no Seara, essas duas últimas aulas, eu não lembro agora o nome dos capítulos, me perdoem, mas fala disso, de irmãos que foram preparados. Teve um que levou 40 anos se preparando para poder reencarnar e ser doutrinador, e falhou. Falhou porque se levou pelo orgulho. Então a gente tem que se preparar. A gente é preparado, mas a gente tem que estar
preparados sabendo que o trabalho, nós somos só os intermediários, nós somos a ponta, né? A ponta. Nós não somos o item principal. Eles nos usam por necessidade, às vezes para nós mesmos aprendermos alguma coisa. Não só para auxiliar o mundo espiritual, mas para nos auxiliar, para que a gente aprenda de alguma forma alguma coisa. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas do planeta não podem escapar a essa regra. Então, como estou falando, muitos dos trabalhadores, os medianeiros, ainda são moralmente endividados. Acabam se deixando levar pelo orgulho, pela ganância, cobram para ajudar os irmãos. Dai de graça o que de graças recebeis, né? Mais de 2/3 dos médios do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Olha que importante isso. 2/3 dos médiums são completamente desequilibrados espiritualmente. Deixam-se levar por espíritos, eu vou usar o termo ignorantes, mas não ignorantes não, porque eles são até muito inteligentes, não é ignorantes no sentido de inteligência, ignorantes no amor do Cristo, no amor de Deus. Então, muitos dos médiums se deixam levar por textos, por conteúdos, por trabalhadores do invisível que os levam à bancarrota. Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca, né, como saber se uma mensagem é elevada ou não? Conteúdo. Se o conteúdo está fora da moral do Cristo, não é um conteúdo condizente com a doutrina espírita, com a doutrina dos espíritos, com a doutrina do mestre. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Estudo, né? Disciplina. Estudo. A gente nunca para de estudar, a gente nunca para de aprender, a gente tem que estar sempre lendo, se instruindo, fazendo cursos. Eu já fiz curso de facilitador, já estou agora num curso de aprendiz do Evangelho, leio, estou lendo o livro dos médiuns, estou lendo pela segunda vez, por causa desse nosso trabalho lá no Ceará, da vida no mundo espiritual, estou lendo pela segunda vez os Mensageiros, sabe? Estou sempre tentando buscar informações. A gente não para, tá? Claro que a gente tem que estar sempre focado na caridade, na fraternidade, mas conforme você tem conhecimento, você sabe discernir certas situações de que a espiritualidade às vezes te coloca. Então a gente tem que estudar. E boa vontade no serviço do bem. Estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomar, a subida harmônica aos cimos da luz. Não tem como ser diferente. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Como dizia Kardec, estamos à distância de um cotovelo do mundo espiritual. Então, as energias mentais, nossas e a deles, a gente está sempre ali, em contato. Em alguns capítulos anteriores, a gente fala sobre essa questão. A gente fala sobre
a nossa elevação mental. Se eu tenho pensamentos elevados, é óbvio que eu vou atrair, ou serei atraído também, por espíritos de elevados sentimentos. Se eu tenho sentimentos negativos, se eu tenho sentimentos de ódio, de raiva, de, de egoísmo, quem vocês acham que vão estar avizinhando você? Quem vocês acham? E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamento. Muitos dos nossos pensamentos são nossos, muitos não. Às vezes a gente não consegue discernir a diferença, né? E a gente está cercado, porque, como eu disse, pensamento é energia. Você não vê o ar, mas você sabe que ele existe, você respira o ar. Você não vê o pensamento, mas o pensamento está aqui, ó, ao nosso redor. Geradores específicos de pensamento são os próprios, nós mesmos gerando pensamentos positivos ou negativos para o espaço, né, para os outros, ou os outros para nós, sejam encarnados ou desencarnados. Muitos médiums falam, mas eu estou sofrendo uma obsessão, estou sendo obsediado. O que você alimenta o seu cérebro? O que você leva para dentro da sua casa? Você ouve músicas elevadas? Você vê notícias elevadas? Você vê programas de teor elevado? Ou você ainda está apegado a programas mais pesados, digamos assim? Você ainda se compraz com o sofrimento de um irmão? Ou você, mesmo sabendo que ele cometeu um erro e erros graves, ou você ainda é da turma do que fica feliz quando um irmão que estava no caminho do errado é abatido pela polícia, por exemplo? Eu não gosto de usar esse termo, mas infelizmente eu era assim, eu fui muito assim. Graças a Deus eu mudei, ou estou mudando. Mas eu era do que falava mais um CPF cancelado. Você ainda é assim? Você ainda tem esse sentimento? Então muda, tenta mudar. Porque são irmãos como nós que estão cometendo erros. E a gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas. Para a gente estar aqui, a gente não foi bonzinho, não. A gente deve ter cometido erro. Será que eu não cometi algo pior? Será que eu não fiz algo bem pior do que essa pessoa que nós estamos agora julgando? Vamos pensar um pouco nisso. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Um livro de conteúdo elevado, um laço afetivo, uma reunião espírita, um evangelho no lar. Fazer evangelho no lar auxilia tanto a casa e aos vizinhos, porque você pode, durante o evangelho, pedir iluminação para sua casa, para sua família, para os seus familiares, que essa iluminação abranja os seus vizinhos, as casas ao lado, a cidade, o estado, o país. Peça pelos nossos governantes, em vez de ficar só reclamando deles. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós, perdão. O que nós estamos lendo? Quais as pessoas que nós estimamos? O que elas nos trazem? Que assembleias que nós frequentamos, reuniões? O que nós ouvimos? Tudo isso influencia, porque gera um campo de energia, de pensamentos dentro de nós. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes da nossa alimentação mais íntima. Tem aquela frase que falava, né? Você é aquilo que come, você é aquilo que consome. O que você está consumindo de leitura, de vídeo, de filme, de programa de televisão, de música?
de alimento, de bebida. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituído simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. E às vezes é complicado. Aqui no texto fala, né, que nós não podemos menosprezar, nós temos que ajudar sempre, independente do que ele fez. Você, às vezes, quem trabalha na seara espírita como doutrinador, não vou usar o termo doutrinador, mas talvez por falta de outro termo agora no momento. Nós não temos que ficar interessados no que o espírito fez quando você está conversando com o espírito. Isso pouco importa. O que importa é o que você pode fazer por ele naquele momento. Isso vale também para os encarnados. Quando você quer ajudar alguém, pouco importa o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, ajuda. E não traga para você as amarguras e os remorsos dele. Ajuda. Não pergunta nada, só ajuda. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes, que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. Foi o que eu acabei de falar. Nós temos que ajudar, mas a gente não precisa se alimentar dos problemas dele. Muitos que trabalham em atendimento fraterno, isso é complicado, porque às vezes você está escutando a pessoa falar dos problemas, e é difícil, às vezes, você não se deixar levar, né, por esses comentários. Né? Você tem que agir com fraternidade e caridade, você tem que dar apoio, auxiliar, mas a melhoria depende dele também. Depende dele. Jesus Cristo falava, o que queres que eu faça? Ele não saía curando. O que queres que eu faça? Ou seja, ele instigava a pessoa a pedir com fé o que quer. Depois que ele curava, ele falava, a tua fé te curou. Porque era a fé, né, o bom ânimo, né, que a gente fala, o bom ânimo que vai ajudar esse enfermo. Nós podemos fazer alguma coisa, sim, claro, orar, ajudar de alguma forma, mas depende dele também a melhora. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é a oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Semelhante atrai semelhante. O que você está atraindo para o teu lado? Olhe os seus pensamentos, olhe as suas atitudes. Caminhamos no encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Tudo é atração. Tudo é sintonia. O médium, quando eu digo médium, todos temos esse intercâmbio, né, com o mundo espiritual, independente de ser ostensivo ou não. Que sintonia você está sintonizando no seu... Que frequência você está sintonizando no seu dial de pensamento? Pensa nisso. Uma síntese do capítulo, né? A mediunidade é uma faculdade natural, como eu disse, é natural a todos, comum a todos, que se manifesta conforme a sensibilidade e o estado moral de cada um. Pensamentos humanos e espirituais se associam por afinidade, fazendo com que cada pessoa atraia companhias espirituais compatíveis com o que sente e pensa.
com o que sente e o que pensa. Por isso, é essencial cultivar pensamentos elevados, estudar e praticar o bem, ajudando os outros sem absorver seus desequilíbrios, pois a lei dos semelhantes governa todas as relações da vida espiritual. Só essa síntese, inclusive, não é minha, tá, gente? Essa síntese, eu uso muito a IA para me auxiliar. Claro, a gente faz uma análise do que ela coloca para ver se está dentro do que está no texto. Mas auxilia muito, né? E eu acho que a síntese que ela fez, perfeita. Muito, muito, muito bem feita. Cultivar pensamentos elevados, estudar e a prática do bem, ajudando os outros sem absorver seus desequilíbrios, pois a lei dos semelhantes governa todas as relações da vida espiritual. Semelhante atrai semelhante. Por último, também com auxílio da inteligência artificial, fizemos esse quadro que, como eu falo, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim, ou deixa uma mensagem no chat com que eu mando, né? É melhor por e-mail, tá? Porque aí eu mando direto por e-mail da pessoa um quadro geral que facilita talvez o entendimento do capítulo, tá bom? Tá aqui a mediunidade, o pensamento de sintonia, médiuns, lei da afinidade, as influências mentais e a conclusão, né? Que é o campo de atração pessoal, pensar melhor, viver melhor, o médium filtro que busca. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Até o próximo domingo, com o próximo capítulo, que é de título Desenvolvimento Psíquico. Espero todos, conto com a presença de vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Tchau e até a próxima.